O programa Saber Direito desta semana é com o professor Alessandro Sanches. O curso é sobre direito empresarial. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br. Olá, amigos da TV Justiça. Eu sou Alessandro Sanches, professor de Direito Empresarial, e esse é o Saber Direito. Nessa semana, conversaremos sobre as sociedades, iniciando pela teoria geral, cuidando do conceito, principais requisitos, tratando também das sociedades no Código Civil, tanto as despersonalizadas quanto as espécies personalizadas, diferenciando seus gêneros e seguindo para a Lei 6.404 de 76, que cuida das sociedades anônimas para atividades de grande porte. E, sobre qualquer instituto que se queira falar, a primeira coisa que vem à tona é dizer acerca do seu conceito, da sua natureza, o que é uma sociedade. Para cuidar disso, vamos logo destrinchar esse tema, lembrando que o artigo do Código Civil que cuida das sociedades, acerca de seu conceito principalmente, é o 981. O artigo 981 está no Código Civil acerca do livro 2, que cuida do direito de empresa. O artigo 981 é um excelente artigo, gosto de fazer comentários elogiando o material que ali está e sabemos que as críticas ao legislador costumam ser severas, mas nesse caso não vai acontecer, porque ali se diz logo no primeiro requisito que a sociedade é uma união de pessoas. Uma união de pessoas, em regra, mas comporta exceção. Isso significa pluralidade. Para que exista uma sociedade, é necessário 2, 3 e aí por diante, quantas pessoas forem. Jamais, em regra, uma única pessoa pode constituir uma sociedade. E quando eu falo disso, é até engraçado, porque o aluno pensa assim, peraí, professor, isso é muito óbvio. Pode ser muito óbvio para o direito brasileiro, mas não o é no direito comparado. Bom, vamos lá, vamos cuidar do nosso. E se a regra é essa, as exceções são pelo menos 2. A primeira exceção que eu gosto de cuidar é acerca da sociedade subsidiária integral. Está presente no artigo 251 da Lei 6.404 de 76. Essa lei cuida das sociedades anônimas e coloca a hipótese de uma sociedade brasileira ser lá a única acionista de uma sociedade subsidiária integral. É o caso da Petrobras, que resolveu separar a atividade de petróleo da atividade de biodiesel e etanol. Logo, formou a Petrobio. A Petrobio é uma subsidiária integral e a única acionista da Petrobio é a Petrobras. Portanto, a Petrobras é a única acionista, primeira exceção. A segunda exceção que se faz é acerca das sociedades que se mantêm unipessoalmente por um acidente. Como é que funciona isso? Imagine o caso da sociedade que consegue sim a pluralidade quando inicia, quando se constitui, mas no seu caminhar, no decorrer da sua atividade, do seu desenvolvimento, um dos sócios vem a falecer. Isso coloca a sociedade em uma condição de irregularidade? A resposta é não, desde que isso não ultrapasse 180 dias. Em 180 dias, é necessário liquidar a sociedade. É possível também transformar essa sociedade em empresário individual ou EIRELI, empresa individual de responsabilidade limitada, ou é lógico fazer a inclusão de um novo sócio. Entre outras hipóteses, é necessário em 180 dias resolver isso. Mas nesses 180 dias, a sociedade ela fica unipessoal, com um único sócio. É lógico que nesse exemplo, estou falando daquela sociedade com 2 pessoas, o sócio faleceu, ficou um único e assim o será por 180 dias pelo menos. É uma chamada unipessoalidade temporária acidental. Artigo 1033 do Código Civil, mais especificamente o inciso 4, cuida dessa questão. Se em primeira mão a sociedade é uma união de pessoas e isso comporta exceção, a sociedade também é uma união de capital. Os sujeitos que integram a sociedade precisam contribuir com bens, com
dinheiro, que também é um bem imóvel, ou em alguns casos, até com serviços, para a consecução dos fins sociais. Essa união de capital, ela tem um modo de tratamento severo na legislação. E isso é tão verdade quando, nesse assunto, gosto muito de tratar a chamada sociedade entre cônjuges. Por quê? Porque os temas têm contexto. Tem contexto, sim. A sociedade entre cônjuges que escolhem, que optam pelo regime da comunhão universal de bens, é uma sociedade entre dois sujeitos que estão colocando seus esforços em prática, mas não necessariamente estão unindo capital. Porque se eles estão casados no regime da comunhão universal, temos um único capital para os dois sujeitos. A sociedade, gente, se constitui para que sujeitos possam contribuir não somente com esforços, mas também com capital, para facilitar, para ajudar a busca dos lucros, para conseguir, sim, pagar por todo o investimento que uma sociedade, seja ela empresária, seja ela não empresária, tem, como é o caso de aquisição de produtos para o estoque, pagamento de funcionários, e é lógico, toda a estrutura organizacional da sociedade. Agora, montar uma sociedade entre cônjuges em que há um único patrimônio foge daquilo que é o objetivo da sociedade econômica no Código Civil e também, logicamente, nas sociedades anônimas na Lei 6.404 de 76. Isso significa que o artigo 977 do Código Civil proíbe a sociedade entre cônjuges que se constitui pelo regime da comunhão universal de bens. Uma outra proibição é acerca da separação obrigatória. Estamos mais uma vez falando na sociedade entre cônjuges, mas agora a ideia é outra. Por quê? Sabemos que a separação obrigatória ocorre também naqueles casos em que o sujeito com mais de 70 anos resolveu casar com a mocinha, ou vice-versa, e o Código Civil, ele entende que há sim interesse nessa situação. Logo, podemos falar que o Código é preconceituoso? Não sei, não importa. O que importa é que o Código entende que essas pessoas que casaram nessas condições precisam manter os seus bens separados. Isso é obrigatório. E é claro que, para que não haja dribles ao regime familiar colocado aí pelo Código Civil, também não é possível que esses cônjuges que mantêm o seu estado de separação obrigatória de bens constituam sociedade empresarial. Pois essa seria uma forma, essa seria uma maneira de dar um drible na legislação. Portanto, uma sociedade se constitui por uma união de pessoas, uma união de capital e não para por aí. Ao cuidar das sociedades no Código Civil, nós já acerca do seu conceito tratamos da contratualidade. A sociedade exige contratualidade, exige falar que pelo menos duas pessoas precisam conversar, demonstrando a vontade de se manter ali, em conjunto, para a consecução dos fins sociais, para buscar mesmo lucro, para conseguir aumentar o seu capital próprio, mas antes disso, o da própria sociedade. A contratualidade demonstra o exercício comum. O exercício comum. 2, 3, 4, 5 sócios montam a sua sociedade, unem os seus esforços, colocam o seu dinheiro lá para quê? Para que comumente consigam alcançar os seus lucros. E é bem interessante, porque quando nós falamos em contrato, geralmente as partes no contrato elas têm interesses opostos. Olhemos para uma comparação. Façamos uma comparação acerca daquilo que é o contrato de venda e compra. O vendedor quer colocar a sua mercadoria pelo maior valor possível. E o comprador, é claro que ele pretende que aquela mercadoria tenha o menor valor. E ele quer levar qualidade. Os interesses são opostos. O vendedor tem um interesse X e Y é o interesse do comprador. Quando falamos em sociedade, não é assim que a coisa funciona. Quando nós falamos em sociedade, a coisa muda. E aí, nós temos que esses dois sujeitos têm interesses comuns.
Aliás, puxando o gancho do exercício comum, vem aquilo que se entende também por affectio societatis. E o que é affectio societatis? Affectio societatis, que está presente principalmente aí falando nas sociedades, no Código Civil, é a relação de identidade à vida entre os sócios, a vontade de juntos estarem para a consecução dos seus objetivos, e nós já sabemos quais são: a busca do lucro. O artigo 981 do Código Civil é por mim elogiado também, porque ele vai construir a sua base dizendo que as sociedades são econômicas. Então, o artigo 981, ele não separa ainda as espécies. Ele não separa os gêneros, sociedade empresária de um lado e não empresária de outro. Ele apenas conceitua, ele apenas traz lá que a sociedade é uma união de esforços, é uma união de capital, existem interesses comuns, contratualmente demonstrados, e a chamada affectio societatis, que é essa relação de identidade à vida entre os sócios, que dá um cunho personalista às sociedades do Código Civil, pois a busca do lucro se dá em vista do interesse de todos. Todos têm interesse nessa hipótese, todos têm interesse nessa situação. Fazendo ainda uma divisão acerca do que o Código Civil traz nesse tema, é sempre importante considerar que o Código Civil separa, de um lado, as sociedades empresárias e, de outro, as sociedades simples, consideradas não empresárias. Professor, como é que eu consigo distinguir o que é uma sociedade empresária e o que é uma sociedade simples? Nós faremos assim essa distinção. A primeira coisa que o Código pretende é falar das sociedades empresárias. E se nós já sabemos o conceito de sociedade, ponto, agora a gente precisa fazer essa diferenciação. Vamos falar então, a princípio, naquilo que é a sociedade empresária. E essa distinção, ela encontra um caminho bastante interessante no artigo 982 do Código Civil. Portanto, no 981 e seguintes, vocês encontrarão toda a elucidação acerca dessa matéria. E, logo de pronto, logo de cara, coloca o artigo 982 a condição, a necessidade de caminhar por um outro dispositivo. Porque o 982 do Código Civil, ele vai no seguinte sentido: a sociedade empresária é toda aquela que tem em seu objeto atividade do empresário, atividade empresarial, sujeita a registro. A atividade empresarial, ela aparece no artigo 966, talvez o artigo mais importante do Código Civil para entender direito empresarial. O artigo 966 do Código Civil, ele oferece todas as diretrizes para assim saber qual é a atividade desenvolvida pelo empresário. Com a interpretação do artigo 966 do Código Civil, eu consigo conceber o que é a atividade empresarial, e o seu parágrafo único vai trazer o que é a atividade não empresarial. É agora o que devemos fazer: uma análise acerca do 966 do Código Civil e uma lembrança importante. Para que uma sociedade exista, não caiam nessa nunca, meus amigos, em nenhuma hipótese, seja lá na hipótese de um certame, de concurso público, em uma questão de pós-graduação, na interpretação de um determinado texto, não importa. Para que exista uma sociedade empresária ou sociedade simples, o registro não é pressuposto, o registro não é essencial. Essencial é união de pessoas, com exceção. União de capital, não exceções. Contratualidade, exercício comum. A atividade tem que ser sujeita a registro, atividade empresária. Mas o registro não é pressuposto para que algo seja considerado uma sociedade. Tem esses requisitos aí, esses todos que nós conversamos, temos sim uma sociedade. Aliás, o registro também não será pressuposto para se considerar uma sociedade como empresária ou uma sociedade como simples, não empresária ou de intelectuais. Esses três termos são sinônimos: não empresária, sociedade simples e sociedade
de intelectuais. Nós vamos já conversar assim acerca dessa distinção do que é sociedade empresária e do que é sociedade simples. Mas agora eu quero chamar uma pergunta de um acadêmico de direito que está aí aguardando a elucidação de um determinado tema. Vamos lá, quero saber a pergunta. Olá, professor. Meu nome é Matheus Toguchi e a minha dúvida é: se a sociedade de advogados não é empresária, em que grupo ela se classifica? Legal a pergunta do Matheus. Falou acerca da atividade de grande parte de vocês. Sabemos que não todos, nem todos vão seguir para essa atividade, mas uma das atividades aí mais importantes acerca daquilo que é o estudo do direito é a atividade da advocacia. E olha que interessante, já a gente vai conversar da distinção que se faz entre sociedade empresária e sociedade simples. E a atividade do advogado, ela é interessante porque ela não aparece no Código Civil. Não é o Código Civil que cuida disso, mas o Estatuto do Advogado. A Lei 8.906 de 94 cuida do advogado e da sociedade constituída entre dois advogados para o exercício da advocacia. É importante falar isso, tá, gente? Por quê? Dois advogados podem constituir uma sociedade e tocar uma autopeças. Então tem que falar, sociedade de advogados, sim, estou falando para o exercício da advocacia. Essa sociedade, segundo a Lei 8.906, o Estatuto da OAB, ela está afastada da empresarialidade. Em vista da descrição que a atividade empresarial tem como fator, como um dos fatores principais, o advogado não pode ser considerado empresário. E a Lei 8.906 diz que não haverá a possibilidade de se mercantilizar essa atividade. A sociedade de advogados não é empresária, ela é uma sociedade não empresária de intelectuais, o advogado é um intelectual de natureza científica, mas o seu regramento é específico. A lei é especial, é a Lei 8.906 de 94. Matheus, espero que eu tenha conseguido responder a sua pergunta e que todos os nossos telespectadores também tenham conseguido captar e agora conseguir caminhar melhor acerca do tema advogados e sociedade. Bacana. Continuando aí, vamos trabalhar a diferença agora de sociedade empresária e de sociedade de intelectuais. A princípio, quero dizer da sociedade empresária. A sociedade empresária é aquela que se constitui com base na atividade do empresário, que está no artigo 966. O artigo 966 do Código Civil vai dizer que a atividade empresarial, ela se concentra em 3 gêneros. Gêneros muito fáceis de se conceber, porque parte do nosso cotidiano. A atividade empresarial, se for de produção, a título de exemplo, se você estiver por aí anotando o que aqui estamos tratando, ou com o notebook, ou talvez com o celular, tudo isso era uma matéria-prima bruta que se transformou em bens consumíveis. Essa transformação de matéria bruta em bens consumíveis é a atividade de produção. Essa atividade, em regra, é empresarial. Para por aí? Não para. Não para porque não basta produzir o bem. É necessário comercializar, é necessário aproximar. A atividade de comércio é aquela do sujeito que todos os dias se ativa para facilitar a vida de todos os consumidores. Ele compra do fabricante e coloca à disposição do consumidor. A atividade de comércio é também, em regra, uma atividade empresarial. E, por último, os serviços. Os serviços que se demonstram aí um trabalho realizado para a facilitação também dos consumidores. Pode ser aquele serviço da manicure, do shopping, pode ser aquele serviço do mecânico. Quando eu falo de sociedade empresarial, gosto muito de falar de shopping. Porque o shopping é um empreendimento e que faz com que todos nós caminhemos por entre as suas praças, quiosques, e enxerguemos lá a produção, lá a produção do comércio, a produção dos serviços, o comércio de bens, o
comércio de serviços. Produziu, comercializou, prestou serviços geral, atividade é empresária, mas não para por aí. Essa atividade empresária do produtor, do comerciante, do prestador de serviços, ela só será considerada empresária se a gente fechar um termo, que inclusive eu vou usar um conteúdo mnemônico para facilitar o nosso aprendizado, a nossa compreensão. É necessário que exista 3 requisitos. E o conteúdo mnemônico que eu uso é OAB. OAB. Alguns de vocês buscarão, outros não. Muitos terão, ainda que seja para exercício da prática jurídica e buscar o seu concurso. Mas nós, do ramo do direito, não vamos nos esquecer dessa associação. Produção, comércio e serviços com, primeiro, letra O, O de organização. Tanto o produtor como o comerciante ou prestador de serviços tem que ser aquele sujeito que organiza o capital. Com esse capital, ele organiza o trabalho, não somente no aspecto do capital, mas também dos esforços, da organização, da estrutura, os insumos de que a empresa precisa, e não somente, mas a tecnologia acerca daquele comércio, daquela produção. Logo, produção, comércio e serviços tem como seu principal fator a organização do capital, trabalho, insumos e tecnologia. Aliás, é assim que o professor Fábio Lioa Coelho coloca o tema. Mais do que isso, é necessário que a atividade seja profissional. A atividade profissional é aquela, primeiro, habitual. Logo, o produtor, o comerciante, o prestador de serviço está ali todos os dias, à sua disposição, consumidor, à minha disposição, a nossa. Essa é uma atividade profissional, porque ela tem habitualidade e pessoalidade. A pessoalidade, aqui, ela significa que o empresário ou a sociedade de empresário, é aquela que se responsabiliza perante os terceiros, responde perante os terceiros, ainda que ali aquela atividade seja desenvolvida por um funcionário. Perceba que a pessoalidade no direito empresarial ela é flexibilizada. É possível ao empresário ou à sociedade empresária enviar alguém em seu lugar para tocar ali a sua atividade. O, organização. A, atividade profissional, habitual e pessoal. E, por último, B, busca de lucro. Se eu pedir a vocês que me conceituem uma sociedade, vocês vão me dizer união de pessoas e de capital. Vão me dizer mais, contratual para o exercício comum. Aí eu pergunto assim, e a sociedade empresária? Vocês vão falar O, organização, A, atividade profissional, B, busca de lucro. Tá, o Código Civil deu o conceito positivo no artigo 966 do que é a atividade empresarial. E esse aí é por conta do exercício da empresa. Mas o Código Civil não parou por aí. O Código Civil resolveu, em seu parágrafo único do artigo 966, dizer acerca de quem não pode ser considerado empresário. E aí, eu falo mais uma vez de um processo mnemônico. E por que eu vou falar isso, gente? Porque eu quero que chegue ao final dessa aula e você tenha total tranquilidade acerca de caminhar no tema da sociedade. A gente está falando da teoria geral da sociedade. Se você conseguir compreender, diferenciar as sociedades, durante toda a semana, a sua aula vai ser mais tranquila. Você vai assistir essa aula com maior tranquilidade, vai caminhar como se fosse realmente o maior especialista nessa área. Eu tenho toda a tranquilidade de que você é, sim, capaz de caminhar no direito empresarial com bastante presteza. E aí, atividade não empresária, eu uso o conteúdo mnemônico Alice. Eu sempre lembro que Alice é um nome que na minha cabeça lembra intelectual. Alice com I no final. Então, também não vai gerar nenhum problema para as Alices. Atividade intelectual, artística, letra A, literária e científica. A atividade artística é a atividade dos cantores, é a atividade relacionada aos pintores. A atividade artística é a atividade que tem base no talento do sujeito. A gente sabe que nem sempre é assim, né? Mas, quando nós falamos em atores, cantores, pintores, essa atividade depende muito mais do seu talento do que da organização. Então, a sociedade empresária, ela depende muito da organização. A sociedade de intelectuais, chamada também de sociedade simples,
ela cuida muito mais do seu caráter personalista. E qual é a sociedade simples? Qual é a sociedade de intelectuais, gente? Lembra? Artística. Literária, porque é dos escritores. E científica. Aqueles que buscam na sua formação superior o estudo da ciência para a consecução da sua atividade, da sua formação. E aí a gente fala no médico, a gente fala no dentista, nós falamos no engenheiro e nós falamos também no advogado. Alice, artistas, literários, cientistas. Esses aí são espécies. Espécies do gênero intelectual. E essas atividades não são empresárias, principalmente porque nessas atividades o fator mais importante é o talento. O fator mais importante é o cunho pessoal e não necessariamente o fator organização. Com isso, nós tiramos duas conclusões e eu preciso ainda de uma terceira. A primeira, produção, comércio e serviços com organização empresarial. Segunda, atividade intelectual, artística, literária, científica, não empresária. A pergunta que pode ficar aqui é, professor, se esse artista, se esse literário, se esse cientista se organizar como uma empresa, e aí? Ele continua sendo considerado um sujeito intelectual, a sua sociedade é uma sociedade simples? Ou então ele adquire o cunho empresarial? No primeiro item, o fator principal da produção do comércio e de serviços era a organização. No segundo item, o fator mais importante não era a organização, era o talento desse intelectual. No terceiro item, nós temos as duas coisas. O sujeito é intelectual, é ator, é cantor, é médico, é escritor, mas ele também se organiza como um empresário. E se ele também se organiza como um empresário, tem as duas coisas, nós estamos falando nessa atividade empresarial. Portanto, se o médico, mais do que um pequeno consultório de atendimento que utiliza muito mais a sua base intelectual do que a estrutura, resolve montar uma clínica médica, tudo mudou. Se ele resolve montar uma clínica médica, a atividade ganha cunho de organização e aí ela deve ser considerada empresária. Posso fazer as três conclusões? Sim, posso fazer as três conclusões. Produção, comércio e serviços com organização empresária. Atividade intelectual é atividade não empresária. E quando nós colocamos a organização na atividade intelectual, ganha, sim, empresarialidade. Vamos seguindo. E aí nós vamos agora tocar aí para uma pergunta de nosso acadêmico. Gosto muito aí do formato desse programa, porque os acadêmicos de direito têm a condição de participar, fazendo perguntas e elucidando tudo aquilo que são também as perguntas dos nossos telespectadores aí em todo o Brasil. Vamos lá, quero ficar de olho aí na segunda pergunta de hoje. Olá, professor, meu nome é Anderson Silva. Eu gostaria de saber se o advogado pode constituir uma sociedade empresária. Bacana, Anderson. Você sabe que a pergunta do Anderson é bem parecida com a primeira pergunta do Matheus. O pessoal sempre quer saber acerca do advogado. Bem legal, porque aqui eu vou conseguir fazer um link muito interessante com a continuação da nossa aula. Porque o advogado, a gente já conversou, ele não pode se envolver na sociedade com outro profissional, exercendo a advocacia como empresário. Ele não pode. Ele tem sim uma sociedade mais discreta, é uma sociedade de intelectuais. Mas o advogado, ele não é regido pelo Código Civil. O advogado, ele é regido pela Lei 8.906 de 94, pelo Estatuto da OAB. E o Estatuto da OAB concebe a necessidade de uma sobriedade no desenvolvimento de sua profissão. Afasta da mercantilização. Portanto, dos artigos 15 a 17, é possível perceber o afastamento do advogado dessa linha toda. Aliás, olha que interessante. O empresário tem organização, o intelectual não o tem. E o advogado, mesmo que o advogado monte um escritório de advocacia com 200 advogados, muitos estagiários, uma linha de produção em que um constrói a petição, outro faz a audiência, outro cuida do balcão, cada um cuida de uma partezinha. O sujeito que contrata aquele advogado não se importa com a pessoalidade.
Mesmo que seja assim, o advogado não será considerado empresário. Muitos de vocês conhecem escritórios imensos de advocacia que não podem ser considerados empresários. Portanto, não será possível tocar por essa linha. Uma outra questão de grande importância é falar acerca dos rurais. Os sujeitos que se envolvem na atividade rural. O rural, segundo o Código Civil, é o único sujeito que pode optar. Se ele se registra como empresário, assim o é, e se ele não o fizer, então será uma sociedade simples. Dá para entender muito tranquilamente que aí envolve uma interpretação dos artigos 970 e 971 do Código Civil, em que o legislador quis tratar daquele sujeito que desenvolve atividade rural, cuidando lá de pegar um pouco de leite da vaca, ele vai comercializar os ovos lá, e aí também ele tem uma horta, vai vender alguns produtos da sua horta, ele é pequeno, ele cuida disso para a sua subsistência, ele não precisaria, exatamente por esse motivo, se registrar como um empresário. É essa a ideia do legislador. Logo, já sabemos qual é a sociedade empresária, como é que se alcança a sociedade empresária, como se alcança a sociedade de intelectuais, a sociedade de advogados, que é regida por lei própria, e o ruralista, que tem a condição de optar pela sociedade empresária ou mesmo fazer a opção pela sociedade simples. Isso é possível, sim. O Código Civil e a interpretação dos artigos 981, 982, parágrafo único, prossegue. Prossegue para demonstrar que, ao tratar o tema, ao cuidar do assunto sociedade, existe a necessidade também de atender algumas questões de caráter objetivo. Até aqui nós estávamos falando do subjetivo. Até aqui era necessário interpretar, e você já sabe. Produção, comércio e serviços com organização, atividade profissional e busca de lucro empresarial. Atividade intelectual artística, literária científica, não empresarial, portanto, intelectual, sociedade simples. Se tiver organização, será empresária. Advogado, regida por lei própria. Rural pode escolher. Você já sabe interpretar tudo isso. Só que existem duas questões que não são passíveis de interpretação. A primeira delas é acerca daquele que se constitui por uma sociedade anônima, aquela que está presente na Lei 6.404 de 76. A sociedade anônima, ela foge do Código Civil, ela escapa do Código Civil, embora tenha um dispositivo lá, para que na sua lei específica, na Lei 6.404 de 76, que é praticamente um código, é imensa essa lei, traga os seus preceitos próprios. Mas por que uma sociedade anônima tem que ficar separada das sociedades do Código Civil? Sociedades do Código Civil, amigos, elas são mais singelas, elas são mais simplesinhas, e se separam em dois gêneros que nós já conhecemos agora, sociedades empresárias e sociedades simples. A Lei 6.404 de 76 cuida de atividades de grande porte. Ela é uma lei mega burocrática, é uma lei cheia de detalhes acerca do econômico, acerca do financeiro, para lidar mesmo com muito aporte de capital, para lidar mesmo com muita grana. Quais são as sociedades anônimas? Eu dou vários exemplos. ArcelorMittal, Votorantim. Eu posso dar um exemplo da Ambev, fazer o exemplo da Anhanguera, posso fazer o exemplo relacionado lá aos fusões de bancos, Itaú Unibanco, posso falar do Bradesco, percebam, sempre atividade de grande porte. E aí tem uma regrinha. Se o sujeito constituir a atividade por sociedade anônima, não tem interpretação. Não interessa interpretação. É sociedade anônima, é empresarial, ponto. Professor, então quer dizer que se o sujeito constitui uma empresa de medicina intelectual de ordem científica, será empresária? Sim, porque optou por o tipo societário anônimas. E aí não vai ter conversa. Engenharia. Engenharia também é um ramo da intelectualidade, atividade científica, mas optou por sociedade anônima. Optou por sociedade anônima? Não tem papo, é empresarial. Nós sabemos que a sociedade anônima, ela não vai receber em nenhum momento a atividade da advocacia. Porque a advocacia
ela não se compatibiliza com a mercantilização das atividades, com a atividade empresária, tá bom? Importante dizer acerca disso. Legal. Só que eram duas as questões objetivas, eu disse apenas uma. É sociedade anônima, não interessa, ela é empresarial. A outra é acerca das cooperativas. As cooperativas necessariamente são concebidas, não há que se falar de outro modo, as cooperativas necessariamente são concebidas como sociedades simples. As cooperativas são concebidas como sociedades simples. Tá? Isso é bastante importante considerar. Portanto, falou em sociedade anônima, empresária. Falou em cooperativa, simples. Fechado? Conseguindo agora uma interpretação geral, eu posso perguntá-los acerca de uma sociedade e eu sei que vocês têm a condição de me responder. A sociedade é uma união de pessoas e capital, contratualmente considerada para o exercício comum, mas eu tenho que dividir a sociedade em empresária e simples, e já sei. Produção, comércio e serviços, empresarial com organização. Atividade, intelectuais, artísticas, literárias, científicas, não empresárias. Advogados, rege por lei própria, e nós temos mais, o rural opta. Se a sociedade for anônima, gente, é empresarial ou simples? Vamos lá. Comigo, é empresarial, e se for cooperativa, é sociedade simples. Já dei uma dica para vocês também acerca do registro dessas atividades, porque disse que o registro não é pressuposto para que algo seja considerado sociedade. Mas é uma obrigatoriedade, que tem base na lei. O registro das sociedades empresárias se dá na Junta Comercial Estadual. A Junta Comercial Estadual tem a sua competência administrativa, como o próprio nome, é cerca lá do Estado, mas ela tem aí uma subordinação técnica daquilo que é o ente federado. A subordinação técnica ao Departamento Nacional de Registro do Comércio. O Departamento Nacional de Registro do Comércio, que assim estabelece, juntamente com a legislação específica, Código Civil e lei especial, que sociedades empresárias são registradas na Junta Comercial Estadual para que elas sejam personalizadas, para que elas estejam exatamente de acordo com os ditames da lei. E a sociedade simples? A sociedade simples já é diferente. A sociedade simples registra suas atividades perante o cartório de registro civil das pessoas jurídicas. Cartório de registro civil das pessoas jurídicas. A sociedade de advogados não registra suas atividades no cartório, ainda que seja considerada no gênero uma sociedade simples, e muito menos na junta, porque não é empresarial. Sociedade de advogados registra sua atividade no Conselho Seccional da OAB. É o Conselho Seccional da OAB que recebe os atos constitutivos dos advogados que exercem o caminho da advocacia como sociedade. Legal, bacana, tranquilo, conseguimos trazer todas as distinções acerca das sociedades. Quero fazer uma divisão aqui, tá? Uma divisão com base nas sociedades consideradas pessoais, personalistas, de cunho pessoal, e as sociedades capitalistas. Sociedades personalistas, elas circulam principalmente no Código Civil. Por quê? A ingerência dos sócios em relação à vontade da sociedade é muito grande. Para que tenham ideia, na maior parte das sociedades do Código Civil, os sócios precisam dizer se aceitam ou não. E isso de modo unânime, o sócio que está entrando na sociedade. É verdade que na sociedade limitada a coisa funciona de outro modo. E na semana a gente vai conversar disso. Como um estranho adentra a uma sociedade limitada. No Código Civil, nós temos as sociedades de cunho pessoal. A ingerência da figura dos sócios na vida da sociedade é muito grande. Já, quando nós falamos em limitadas, muda um pouquinho. Ela tem um cunho personalista, mas ela dá uma escapadinha para o capital.
E quais são as capitalistas? Principalmente aquelas da Lei 6.404 de 76. As sociedades anônimas, sabe por quê? Porque basta, principalmente nas sociedades anônimas abertas, a aquisição de uma ação para que o sujeito seja considerado um sócio. Adquiriu uma ação, pronto, tranquilo e na paz, o sujeito é considerado sócio dessa sociedade anônima. Portanto, a sua natureza é capitalista. Pode ser que vocês me perguntem, em todas essas sociedades há a figura da affectio societatis? Affectio societatis é mais do que essa identidade à vida entre os sócios e a sua ingerência na vida da sociedade. A affectio societatis, ela está relacionada a essa vontade de ficar juntos, essa vontade de conseguir os objetivos sociais, vontade dos sócios de conseguir em conjunto os objetivos sociais, que claramente são de natureza econômica. Affectio societatis que não existe para o campo da sociedade anônima, de capital aberto. Por quê? Porque nessas sociedades anônimas, os sócios estão por si. Cada um está por si. Claro que eles buscam sim o lucro, mas eles não fazem isso de modo comum. Cada um vai lá, infere o seu investimento e fica esperando com que isso renda tudo aquilo que eles precisam, tudo aquilo que eles mais desejam, que são os seus lucros. Nesse momento, nós conseguimos diferenciar bem as sociedades empresárias das sociedades simples. Fizemos um pouco mais. Falamos da diferença da natureza pessoal e da natureza capitalista. Conversando também acerca do registro. Muito importante falar nesse sentido. O registro confere personalidade jurídica própria para a pessoa jurídica. E a sociedade se envolve como uma pessoa jurídica de direito privado, presente no artigo 44 do Código Civil. É o artigo 44 do Código Civil que traz, que demonstra quais são as pessoas jurídicas de direito privado. As associações e as fundações, as sociedades, e é exatamente aí que a coisa mora, o que nos interessa, sim, são as sociedades, as entidades religiosas, os partidos políticos e a ERELI, a empresa individual de responsabilidade limitada. Que muito embora alguns digam a ERELI é uma sociedade, não é. A ERELI é uma pessoa jurídica sui generis, é uma pessoa jurídica distinta e não é necessariamente uma sociedade, mas sim uma empresa de caráter individual que tem a sua personalidade jurídica própria, é uma pessoa jurídica sui generis. No final das contas, é importante agora fazer a distinção acerca das espécies societárias. Acerca das espécies societárias. Quando falamos das espécies societárias, a gente precisa saber exatamente de onde esse termo vem. Por quê? Porque sociedade empresária está de um lado e sociedade simples está de outro. Esses dois são gêneros. As sociedades empresárias no Código Civil, elas são consideradas, de um lado, despersonalizadas, não tem personalidade jurídica. É o caso da sociedade em comum e da conta de participação. E, de outro lado, nós temos as personificadas. Sabe qual é a grande diferença das sociedades? Quer saber mesmo como é que você vai se envolver nas aulas da semana e conseguir definir com tranquilidade a diferença de uma sociedade para outra? Estudem a responsabilidade, gente. Porque aí, se a sociedade for empresária, ela será despersonalizada, nós temos somente dois tipos. Se ela for empresária, ela pode ser personificada, aquela que registrou seus atos constitutivos no órgão competente. E aí nós temos pelo menos 3 espécies de acordo com a responsabilidade de cada uma. São bem diferentes. É exatamente de acordo com a responsabilidade que você vai conseguir diferenciar uma da outra. E aí, vamos começar a trabalhar um pouquinho isso. Vamos começar a trabalhar a responsabilidade. Nós temos a responsabilidade perante terceiros como o maior definidor daquilo que é, o que conversamos aí acerca desse diferenciador, desse distinguidor. São 3. Responsabilidade ilimitada, responsabilidade mista e responsabilidade limitada. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas 3. Quando nós falamos em responsabilidade ilimitada, não tem limitação, não há limitação. Então, a sociedade responde em primeiro lugar e depois respondem os sócios.
Quando falamos em uma sociedade mista, responsabilidade ilimitada para um determinado sócio e limitada para outro, ou seja, a sociedade responde primeiro e, no final das contas, nós temos um sócio respondendo com seus bens pessoais e o outro não. Na responsabilidade limitada, a proteção do patrimônio pessoal. Está limitada a responsabilidade. A sociedade compra de terceiros e a sociedade paga. O sócio protege seu patrimônio pessoal. Falando dessas três diferenças, fiquem tranquilos, porque ao longo da semana nós conversaremos sobre as duas sociedades despersonalizadas e falaremos de cada uma das três espécies de sociedades empresárias com personalidade jurídica. Mas agora mesmo eu quero saber acerca da pergunta de nosso querido acadêmico de direito aí. Vamos lá. Olá, professor. Meu nome é Felipe Neri. Minha pergunta é: o grande produtor rural também tem a escolha de não registrar ou não a sua sociedade? Bela pergunta do Felipe, né? Vocês viram que passou lá por trás da câmera um sujeito mascarado. Essa pergunta era difícil, então apareceu até uma figura lá mais sinistra. E essa pergunta é complexa mesmo, uma pergunta importante, porque aqui a gente faz o seguinte: a gente segue para a opção para o ruralista. O ruralista tem opção. Se ele registra sua atividade no órgão competente de empresário, ele é empresário. Senão, do contrário, a sociedade é simples. O entendimento dominante, doutrinário, majoritário é todo em termos da opção. É possível optar. Mas penso que o legislador não queria isso. O legislador, no artigo 970 e no artigo 971 do Código Civil, ele fala um pouquinho do pequeno empresário e trata também do ruralista que pode optar por ser empresário ou não. Me parece claro que ele deseja defender o pequeno ruralista, como disse, que tem lá a sua vaquinha para distribuir o leite, que para a sua própria subsistência vende uns ovos e os produtos de sua horta. Então, para o meu modo de entender, o pequeno empresário opta, mas o grande rural deve se constituir como empresário em vista da sua organização. Mas esse meu entendimento não faz verão, e a maior parte dos doutrinadores de todo o país entendem que a opção existe não somente para o pequeno empresário, tá, Felipe? Existe para o grande empresário também, tá bom? Legal, vamos lá? Vamos continuar conversando aí acerca do tema, da sociedade e fazendo esse grande definidor aí, esse grande item de distinção das espécies societárias. Bom? Responsabilidade ilimitada. A sociedade compra, pagou. Não tem mais como pagar, avança no patrimônio pessoal dos sócios. Responsabilidade mista. A sociedade compra e paga. Um dos sócios responde com seus bens pessoais, o outro está com os bens protegidos. E responsabilidade limitada. A responsabilidade limitada é aquela em que os sócios pagam a sua parte para a sociedade e, pagando cada um dos sócios a sua parte, garantem a responsabilidade limitada. A sociedade compra, a sociedade tem autonomia de patrimônio, tem autonomia de negociação, tem autonomia para fazer parte no polo ativo e passivo de uma ação. A sociedade cuida daquilo que é a sua responsabilidade e, em regra, não atinge o patrimônio pessoal dos sócios. Atingiria apenas, por exceção, uma questão de desvio de finalidade, uma questão de abuso da personalidade jurídica. Falamos dos distinguidores da sociedade empresária. Sim, cuidamos de tudo isso. As sociedades simples, elas podem ser sociedades simples puras, com base nas regras do 997 até o 1038, ou as sociedades simples também podem optar por um desses três tipos: ilimitada, mista ou limitada. São os tipos empresariais que se chamam a nome coletivo para ilimitada, comandita simples para mista e limitada, como o próprio nome diz. Bacana, lá fechamos todo o conteúdo da teoria geral do direito societário. Conseguimos conceituar a sociedade, distinguir os dois gêneros, empresariais e simples, falar acerca da natureza, cuidar da responsabilidade, falar das sociedades empresárias e os seus tipos, falamos muito rapidamente, e também falamos da sociedade simples. Ao longo da semana, vamos cuidar
de tratar de todas as espécies societárias. Legal? Fechado e resolvido? Tudo ok? Vamos lá agora para as nossas próximas aulas em que vocês estarão aí me ouvindo para a gente conseguir chegar no final da semana conhecendo sociedade pé da letra. Tem dúvida sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet. É só acessar o www.tvjustiça.jus.br.